Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai ser muito espiritual, né? A gente vai falar do filme Bezerra de Menezes. O filme se chama Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Você já ouviu falar em Bezerra de Menezes? É um dos grandes nomes do espiritismo. E você vai descobrir por quê. E o Bezerra de Menezes foi o primeiro filme, a primeira grande produção de filme que fala sobre o espiritismo, né? Que a gente fala que é filme espírita. E aí a gente já falou Wagner, já veio aqui Wagner de Assis para falar que não é para falar que é filme espírita. Já levei bronca aqui no ar, vocês podem conferir aqui na live que a gente fez com o Wagner de Assis, diretor dos filmes espírita. Ele não pode falar, não pode falar assim. Bom, Damião, conta um pouquinho pra gente desse filme. Olha, falar de Bezerra de Menezes é uma coisa maravilhosa essa oportunidade aqui. E aproveito para você, ó, curta o canal da Tatiana Benites, se inscreva, compartilhe. Vamos lá, já coloca o joinha aqui que você está acompanhando. E a gente vai falar de Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, um filme de 2008. Data de lançamento, 29 de agosto de 2008. É um drama, um documentário curtíssimo, 1 hora 15 minutos. Os diretores Glauber Filho e Joy Pimentel fala sobre a vida de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, desde sua infância no Nordeste até os estudos de medicina e a carreira como político abolicionista no Rio de Janeiro. O elenco é integrado por Carlos Vereza no papel de Bezerra de Menezes, ainda tem Caio Blatt, Paulo Goulart, a participação muito especial do Lúcio Mauro e Ana Rosa, tudo isso para falar de Bezerra de Menezes, Tati. Exatamente. Vamos falar sobre o Bezerra de Menezes, mas antes a gente vai rodar nossa vinheta. Agora a gente vai falar desse grande homem, desse grande exemplo que foi Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que é uma estrela que brilha muito forte ali no nosso plano espiritual, no nosso céu espiritual ali, que ainda ouve as nossas preces, que ainda trabalha para a gente, conhecido aqui como médico dos pobres. Por que será que ele ficou conhecido assim, né? Porque Bezerra, ele tem uma história encantadora, mas uma história de sofrimento, de batalha para chegar onde ele chegou. E a gente pensa, gente, como assim uma pessoa boa virou político? Meu Deus, por que que ele foi se meter na política? E aí a gente começa a questionar aquele monte de coisa, né? Da gente falar que todo político é ruim, todas as pessoas não prestam, olha só como a gente julga as pessoas, como a gente generaliza, né? Por que será que ele entrou na política? E daí a gente vê o contexto daquela época, né? Aquela época da gente falar de abolição de escravatura. A gente precisava de uma pessoa que pensasse nas pessoas como humanos, né? Nos escravos como humanos, que precisavam ser tratados como gente, como todos nós, e precisava de pessoas para brigar, né, ali. E ele foi uma dessas pessoas que quis mudar um pouco esse pensamento de como funcionava a política na época, como funciona ainda hoje, mas que naquela época ele podia fazer um pouquinho de diferença. E, claro, a história dele é cheia de histórias bonitas, mas mais para o final da vida dele, né? Porque ele também teve uma história de sofrimento, de muita batalha. Quem não teve, né? Se a gente veio aqui para a Terra é porque a gente precisava passar por algumas provas. Então, ele veio para cá com essa missão, na verdade, de trazer para o Brasil o espiritismo, alguns conhecimentos, mas sem antes passar por alguns perrengues, como diz Damião, né? Então a gente acompanha aqui esse filme. O filme conta um pouco dessa história, dessa jornada dele, né, desde pequeno. Ele era inteligente, ele gostava de estudar,
e se esforçou muito para chegar na faculdade, mas com muita dificuldade, né? E daí a família dele até tinha dinheiro quando ele era mais novo, até tinha dinheiro, mas ele precisava ter a jornada dele e para fazer a universidade ele passou por algumas dificuldades, né? Até tem algumas histórias dele que a gente vai contar aqui. Tem uma história que está no filme, né? Que é a história ali do aluno de matemática que a gente vai falar, que é ele precisava pagar aluguel, precisava pagar as contas, precisava ter dinheiro para viver ali, para comer, e não tinha de onde tirar. E de repente surge ali uma pessoa que bate na porta dele literalmente, né, para falar que precisava de aulas de matemática. E ele, né, aquela cara, essa cara, tipo, ah, é? Tá, não vou dar aula de matemática, como é que eu vou dar aula de matemática? Né? E daí falou, meu filho, não, né? Ele falou, não, mas eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso muito de aula de matemática. E daí ele fala, bom, tudo bem, pensa no dinheiro, né? Putz, né? Estou precisando de grana, tá falando, eu preciso de uns dias aí para estudar, para ver como é que eu vou te ensinar e tudo mais. E daí fala, não, tudo bem, semana que vem eu volto, né? Mas já vou deixar pago. Eu falei, não, você paga quando você vier. Não, não, vou deixar pago, porque eu já preciso deixar pago, não vou gastar esse dinheiro. E pagou, mas esse aluno nunca mais apareceu. Ou seja, um momento em que ele realmente precisou, surgiu uma pessoa que cá entre nós a gente não sabe se era vivo ou se era morto, vamos aí, e que chegou lá, entregou esse dinheiro, que foi muito bem-vindo, e nunca apareceu esse aluno, né? Então, é uma das coisas que eu questiono muito, né, Damião? Se quando a gente precisa, parece que Deus coloca a mãozinha ali e põe pessoas boas no nosso caminho, né? Mas sim, sempre, 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 todos podemos ter um aluno de matemática, mas agora ele vem por merecimento. Ele não vai vir você ficar sentadinho na poltrona, sentadinho no sofá, deitadinho na cama. Ele não vai vir. Não vai. Não é assim que a coisa acontece. É por merecimento. É o trabalho do bem que resulta desse aluno de matemática, dessa ajuda tão importante que acaba acontecendo. E Bezerra, que você estava trazendo para a gente, vale alguns lembretes, né, do filme. O filme Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito, tem uma preocupação, ele foi realizado no Ceará, onde nasceu Bezerra de Menezes, e tem uma preocupação ali de ter um lado muito histórico, com a preocupação com o jovem. Quantos e quantos jovens não conheceram? Sabe que Bezerra de Menezes é o nome da rua. Aqui é o nome da rua. É o nome de uma rua. Não, aí o filme então vai trazendo exatamente essa história do Kardec brasileiro, o médico dos pobres. E vale aqui o lembrete para você, muitas das histórias, você pode acompanhar o filme, mas olha, do Semeador de Estrelas, que conta a vida do Divaldo Sueli Caldas-Chuva, também tem uma história de Bezerra de Menezes. Vale a pena, por exemplo, ler a leitura dos lindos casos de Bezerra de Ramiro Gama. O Jorge Damas tem um livro, Os Bezerra de Menezes e o Espiritismo. Saiu agora, recente, o Luciano Klein, atual presidente da Federação Espírita do Ceará, lançando o livro Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão, a mais completa biografia do médico dos pobres, com 1.192 páginas. E aqui no Sessão Pipoca, a gente trazendo o filme de Bezerra de Menezes com um lembrete. Né? Por exemplo, teve um filme, em 1979, Joelma, 23º Andar, na direção do Clery Cunha, com Bete Goulart, Ed Carlos. Ele é considerado um filme espírita porque tem a participação do Chico Xavier. Ponto. Só que aí não teve sequência. Aí, quando aconteceu Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito, esse filme levou ao cinema 508.079 pessoas. 500.000 pessoas foram assistir esse filme. E aí, o que aconteceu para a indústria do cinema do Brasil? Abriu portas para o cinema brasileiro. Foi graças ao filme do Bezerra que, em 2010, a gente teve o filme do Chico. E aí, o filme do Chico levou um público ao cinema de 3.392.693 pessoas. Nosso Lar, em 2010, levou um público de 4.060.000 pessoas e 60.372 pessoas.
Olha, e aí a gente teve, né, mais recente, a gente já falou aqui do Sessão Pipoca, de Divaldo, de Kardec, todos esses filmes que a gente pode conferir aqui, a gente já falou na Sessão Pipoca Espiritual, nasceram o quê? A partir de Bezerra, a partir do trabalho de Bezerra de Menezes. E que vale a pena lembrar, né, Tati, todo esse trabalho do Bezerra, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 vezes. Assumiu em 1889 pela primeira vez, aí ele voltou em 1895, foi lembrado como o único nome capaz a unir os espíritas, e aí ele assumiu pela segunda vez e foi à frente da Federação Espírita Brasileira, que Bezerra de Menezes iniciou o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos, deu início ao estudo semanal, olha aí, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bezerra de Menezes deu início ao Evangelho do Lar para que as pessoas pudessem... Então, e ainda mais, né, Tati? Ele fundou a primeira livraria espírita do país. Veja, ele puxou o Finema, ele puxou o estudo do Livro dos Espíritos, ele puxou, trouxe aí o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Lar, fundou a primeira livraria espírita do país. Tudo Bezerra, Tati! Tudo Bezerra, né? Foi presidente da FEB, né? Ele puxou aí esses filmes aí, você falou de vários filmes aí que vieram depois, lembrando que Wagner de Assis, trabalhando incessantemente nos seus filmes, está produzindo e já vai lançar, provavelmente esse ano aí, Ninguém é de Ninguém, de Zíbia Gasparetto, que ele está gravando, já terminaram as gravações, né? E tô acompanhando tudo. E que e também tem o documentário de Chico Xavier, e tem muita coisa boa aí vindo, né, nessa parte, falando sobre o espiritismo também, né? Então, quando a gente fala de Bezerra, ele foi o pioneiro, né? Ele foi o primeiro ali, ele foi aquele que encabeçou a Federação Espírita Brasileira para dizer, olha, isso pode, isso não pode, né? E é bacana quando a gente conhece a história do Bezerra de Menezes, porque ele estudou medicina, né? Daí ele ficou, deixou meio que a medicina de lado, foi para a política, E daí viveu aquele monte de coisa ali na política de que não era bem aquilo que ele imaginava, ele colocou a mão ali em várias coisas e bateu no peito e foi brigar, mas que realmente tinham coisas que ele não podia brigar mais, que saía da alçada dele, né? E daí ele saiu da política e foi exercer a medicina, né? Que foi para isso que ele veio nessa vida também, né? Então, ele veio exercer a medicina, foi trabalhar e tal, atendia as pessoas, ganhava dinheiro, era a sua profissão, né? Ganhava o seu sustento exercendo a medicina, tratando das pessoas, mas ele era uma pessoa que tinha mais coração do que qualquer outra pessoa que a gente conhece. E daí ele saía do horário dele de trabalho e atendia as pessoas gratuitamente, porque ele via que tinha pessoas que precisavam de ajuda e que não podiam pagar por uma consulta, nem com ele, nem com outro médico, nem com ninguém. E as pessoas chegavam nele e falavam assim, eu descobri, na casa dele, às vezes, e falava assim, eu descobri que o senhor ajuda, e que eu estou sentindo uma dor tal e tal. Daí ele falava, não vou deixar de atender. E ele ia para os lugares, atendia as pessoas, ele ajudava as pessoas, né, atendendo em qualquer lugar. E ele resolveu que ele ia atender os seus pobres. Só que esses pobres não tinham dinheiro para comprar um remédio, para fazer um tratamento. E daí o que acontecia? O que adiantava ele dar um diagnóstico ou receitar um remédio se a pessoa não tinha dinheiro para se tratar? Daí ele dava do dinheiro dele para essas pessoas. Ele acabou perdendo a casa, ele acabou perdendo tudo que ele tinha e vivendo na completa miséria, porque tudo que ele tinha, ele dava para as outras pessoas. Porque ele falava, eu tenho conhecimento, eu consigo auxiliar o próximo. Mas como é que ele ia fazer? O que adianta ele ser médico se a pessoa precisa tomar o remédio e não tem remédio? Ele também não tinha o remédio, precisavam comprar o remédio. E como é que vai fazer? Ainda no filme mostra que tem uma hora que a moça tem ali uma pessoa que precisa dos cuidados e fala, mas eu não tenho dinheiro.
Ele olha para a mão dele, ele tem o anel de formatura dele, aqueles anéis de formatura que naquela época são caríssimos, né? Quando a pessoa vai se formar, dá aquele melhor anel. E ela fala, eu não posso fazer isso. Fala, pode. Vai lá e compra o remédio. E ela paga o remédio na farmácia com o anel de formatura de Bezerra. Né? Isso é um caso que aconteceu. Então, ele perdeu a casa, ele perdeu tudo. Mas o que que ele ganhou, né, com tudo isso? Ele ganhou o amor das pessoas, o reconhecimento das pessoas. Não que a gente precise de reconhecimento para alguma coisa, mas que ele nunca foi abandonado de fato, né? Pelas pessoas, porque as pessoas estavam ali com ele. E são provas, né? Que a gente precisa passar. A gente fala de todas as pessoas mortais como nós, Bezerra também era mortal, como nós, e também precisava passar por algumas provas. Ele precisava passar pela prova da política, ele precisava passar pela prova da medicina, pela prova de auxiliar o próximo, deixando de fazer por ele, fazendo pelo outro, né? Então, isso também foi uma prova para ele. E ele foi uma pessoa linda, né? E tem um livro que fala Lindos Casos de Bezerra de Menezes, né? Então, foram lindos casos que tiveram a mãozinha dele ali. O Daniel falou do livro O Semeador de Estrelas, da Sueli, que é esse aqui, né? E que conta a história dele, conta a história de outras pessoas também, de Divaldo e tudo mais, mas que conta um pouquinho dessa parte, né? Você pode contar um pouquinho dessa parte que tem nesse livro, Damião? Posso sim, posso. É um prazerzaço. Não está no filme, né? Mas um dia, né, perguntei a Bezerra de Menezes qual foi o seu maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando me falou suavemente: Bezerra, acorde. Bezerra, abri os olhos e vi a bela e radiosa. Minha filha é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade agora. Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos, né, espíritas, que me vinham saudar, mas eu ouvia um murmurinho que me parecia vir de fora, né? Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a me erguer do leite, amparou-me até a sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei. Não os conheço, não conheço ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram das sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida, uma chaga viva. São aqueles esquecidos da terra, dos esquecidos do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles os que vêm saudar você da eternidade. Bezerra concluiu: a felicidade sem lides existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para a torpedar e a senda que um dia percorreremos. Está aí nesse livro que a Tati está segurando, o Semeador das Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Lindo demais o quanto é bom a prática do bem, né, Tati? O quanto é bom a prática do bem, né? E quanto a gente vai colher. E não importa se a gente vai ter uma multidão, se a gente vai ter uma, duas pessoas ali para receber a gente, mas porque a gente fez o bem, né? E não porque a gente praticou o mal. Então, olha só que bonita era essa pessoa que não perguntava nem o nome e nem o porquê essa pessoa precisava de ajuda ou não. Ele simplesmente tratava as pessoas. E é bacana quando a gente vê toda a história, né, em que ele descobre o espiritismo através do livro dos espíritos, que como muita gente, como eu,
como muita gente, né? O Livro dos Espíritos mudou a nossa vida, mudou de Bezerra. Imagina, naquela época, estava começando, né, o Espiritismo, algumas pessoas já conheciam, esse livro caiu ali para ele, e ele leu e achou aquilo que fazia muito sentido para ele. E ele foi até um lugar, isso mostra no filme, que ele vai até um lugar onde existe um médico espírita e que receita alguns medicamentos e ele vai em busca de um auxílio para uma pessoa que ele queria ajudar, não era para ele, né? E ele descobre aquilo e fala, poxa, que interessante. E eu achei o máximo, porque ele descobriu a homeopatia. E quem me conhece sabe o quanto eu amo a homeopatia, que eu já estudei 5 anos de homeopatia, porque eu adoro. E ele descobre a homeopatia. Ele descobre a mediunidade, a psicografia, a homeopatia, o espiritismo e descobre algumas respostas que ele precisava. Mas daí instaura-se um novo boom na vida dele. Por quê? Porque a família quer matá-lo, né? Porque simplesmente imagina uma família católica, onde seguem abertamente a religião, naquela época, né? O espiritismo era muito mal visto, porque ninguém entendia o que era, as pessoas faziam os estudos ainda escondidos, né? Então, aquilo foi parar nos jornais, a família ficou sabendo pelos jornais, então imagina, né? Isso mostra ali no filme e mostra que a família rechaça todas essas ideias e todas essas convicções que ele tinha e ele simplesmente explica para a família que ele é nisso que ele acredita, que ele é cristão, que ele acredita em Deus, que ele segue os ensinamentos do Cristo sob uma nova ótica. E a ótica dele é essa e essa, e ele explica para a família. E é o que eu digo, gente, entende quem quer, aceita quem quer. Mas é o que nós seguimos, é o que eu sigo, é o que ele seguia, é o que ele acreditava. Então, claro, ele passa por essa outra prova aí da negação da família e tudo mais, mas que ele tem que aprender a conviver com essa negação e seguir as suas convicções. Ele não deixa de auxiliar as pessoas por causa dessa desavença familiar, né? Por causa disso que abalou emocionalmente, ele abalou mesmo, ele fala, ele conta isso, né? Que ele ficou abalado emocionalmente porque era algo que ele não esperava da família, esse rechaço, né? Da família total. Então, é difícil, né? A gente passa por muitas provas, né, Damião? Ele também passou, né? Sim, é natural, são muitas as provas que a gente passa, são muitos esses perrengues, né, Tati, que a gente vai encontrando pelo caminho, mas olha, é aquilo, nada supera a prática do bem. A Tati fala muito aqui no canal, e a gente insiste muito nisso, a gente acredita, a gente adora Bezerra de Menezes e a gente acredita, sabe, da prática do bem, o quanto é importante você estar praticando, exercitando, sabe, ajudando aqueles mais necessitados. E hoje, só vale a gente lembrar, Bezerra de Menezes prossegue, olha que lindo essa oportunidade, como espírito, ele prossegue, né, na vivência plena da caridade e da humildade, ajudando aqueles mais necessitados, ajudando o quanto as pessoas, ainda hoje, pedem ajuda a Bezerra de Menezes como espírito, para que ele possa ajudar na saúde de tantas e tantas pessoas. Aí vale lembrar duas situações. Em dezembro de 2021, o Senado aqui do Brasil aprovou a inclusão de Bezerra de Menezes no livro de heróis e heroínas da pátria. Neste ano, 2022, 191 anos do nascimento de Bezerra de Menezes. Sabe? Esse filme nos proporciona, de forma ali resumida, né? Um filme até curtinho, mas trazendo um pouco das histórias, daquilo que a gente comentou, até para que a juventude possa conhecer, e lógico, aqui no canal a gente puxa para o lado espiritual, né? Trazendo um pouco mais o lado espiritual de Bezerra de Menezes, né, Tatiana?
No livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, ali tem vários casos, várias histórias bacanas que a gente pode constatar, né, de Ramiro Gama. E daí tem, entre várias histórias ali, tem uma outra que fala, né, de uma senhora que ela vai dormir, ela coloca lá o castiçal, apaga lá a vela, vai dormir e ela pega houve um estrondo muito grande, ela fala, putz, o castiçal caiu. Aí ela pega, acorda o marido, fala, ai, o castiçal caiu, né? Precisamos ver e tal. Vai ver, tá lá intacto. Volta a dormir. Logo em seguida houve de novo esse estrondo, né? E daí ela vê que continua intacto lá a vela, fala, poxa vida, né? Aconteceu alguma coisa. O filho dela morava em São Paulo, né? Morava em São Paulo, fazia faculdade de Direito e escreveu uma carta para a mãe, né? E daí ela, quando é nesse dia aí do castiçal, ela tem a nítida imagem quando ela fala, bom, vamos dormir agora, e ela sente o carinho do filho, assim, no rosto dela, e ela sente que ele fala que ele morreu. E ela comenta isso com Bezerra de Menezes, né? E daí ela descobre que recebe uma carta logo em seguida, que vem, né, para São Paulo, e essa carta recebida conta que ele morreu naquele dia em que ela sonhou, naquela mesma hora, né, que ela sonhou, né, que ela sentiu esse afago desse seu filho. E isso é contado no Lindos Casos de Bezerra de Menezes. E é bacana, nesse livro, o Ramiro Gama, ele termina a obra falando o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Seu espírito, o espírito ainda de Bezerra de Menezes, né, como o Daniel falou, ele continua trabalhando no plano espiritual para todos nós. Ele fala, seu espírito trabalha sem descanso, porque o verdadeiro amor não pode ficar inativo. Tem ânsias de amar e de consolar os doentes do corpo e da alma. Milhões de vozes pedem diariamente seu socorro. Milhões de corações a todo instante agradecem a esse grande benfeitor as dádivas do seu amor e de sua caridade. Porque Bezerra ajudou e continua ajudando a todas as pessoas que pedem a sua ajuda. Então, enquanto ele estava aqui, ele fazia muito, e lá ele ainda faz mais por todos nós. Então, é um exemplo que nós temos, nosso primeiro, acho que grande exemplo no Brasil, né, de alma caridosa, de alma bondosa. Depois nós tivemos ainda outros nomes, tivemos Chico Xavier, tivemos Divaldo, e teremos ainda grandes outros nomes, se Deus quiser, né? E que esse grande primeiro nome continua trabalhando por todos nós e por todas as milhões de pessoas que pedem o seu auxílio. Olha só, e às vezes a gente não ajuda uma pessoa que está do nosso lado, não é? Então, como ele diz, né, o verdadeiro amor não pode ficar inativo, a gente está falando daquele amor maior, né? Daquele amor universal que a gente precisa exercer pelo próximo, que a gente possa, então, a gente fazer a nossa parte e auxiliar aquele que estiver próximo de nós, fazendo o que estiver dentro do nosso alcance, às vezes dando um abraço, às vezes fazendo uma oração, às vezes doando o nosso dinheiro, alguma coisa que essa pessoa precisa, mas que a gente consiga fazer alguma coisa pelo outro. Né, Damião? Vale bastante a pena a gente assistir esse filme, conhecer a história de Bezerra de Menezes, para que a gente conheça um pouquinho da nossa história também, né? Porque ele fez parte da nossa história. Eu recomendo que vocês assistam o filme, né, Damião? Olha, vale muito a pena. Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, é curtinho, mas é só o início para que a gente possa estar, como a Tati, a gente vai mostrando aqui outros livros e outros trabalhos de Bezerra. E aí eu lembro, né, quando do retorno à pátria espiritual, Leon Denis,
Um dos maiores discípulos de Kardec disse, né? Quando tais homens deixam de existir, o luto não é somente no Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. É isso, né? Mas ele mostrou que é possível, né? A gente fala muito disso, de colocar em prática a caridade, de colocar em prática o amor ao próximo. Bezerra fez isso. Bezerra exercitou isso e nos possibilita, nos mostrando a possibilidade de como é possível. E a gente tem, né, Tati, aquilo que a gente fala muito aqui no canal. Vamos lá, vamos à obra, vamos trabalhar como o Bezerro fez e faz até hoje, né, Tati? Exatamente, que a gente não perca as esperanças e que a gente consiga auxiliar o próximo com o que a gente tem, né? Então, auxilie você também e deixa seu joinha aqui, segue nosso canal, que na sexta-feira tem mais. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.